Olá, irmãos, tudo bem? Então vamos dar continuação aqui ao Evangelho de Mateus, continuando com a vocação de Mateus no capítulo 9, versículo 9. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, fariseus era uma casta do povo dos judeus, né? Tinha muita casta, muita coisa diferente por castas. E seus discípulos, e os fariseus, vendo isto, disseram: Nós, seus discípulos, por que come você, vosso mestre? Disseram aos seus discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo-lhe, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o significado: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então essa última parte aqui é bem legal, né? Falar bastante coisa. Também acredito que isso deve ter acontecido parecido, né? Porque tem coisas que concernem mais ou menos com o que Jesus falava. Ele fala que ele não veio para os sãos, e realmente ele não veio para aqueles que estavam com o copo cheio, que eles estavam com o copo cheio, o sacerdote. O pessoal que era muito enraizado na religião judaica, ou talvez até os romanos, que tinham vários deuses, tal. Se algum romano veio falar com ele, teve, né? Alguma coisa assim que veio falar com ele. Mas, porém, ele veio falar mais pra, para os doentes. Doentes é o quê? Quem está precisando, quem está com o copo vazio, quem não conhece, quem está dentro de uma religião, mas não se acha que está dentro daquela religião, quer alguma coisa a mais, né? Só o que é passado ali dentro parece que já não está sustentando mais ele espiritualmente. Ele quer a alma dele quer alguma coisa a mais, o espírito dele quer alguma coisa a mais. Ele, por si só, já quer alguma coisa a mais, não está aguentando mais ficar ali, porque o que estão passando para ele é muito simples, ele já aprendeu, ele queria alguma coisa mais diferente. Então, Jesus veio para essas pessoas, para os doentes, não para quem tinha conhecimento e para quem tinha o copo cheio porque já sabiam demais. Eles achavam que sabiam demais, né? Porque o mundo espiritual fala, né, pelos espíritos, que tudo que foi trazido até hoje, nós estamos falando em 2022, tudo que foi trazido até hoje não é 10% do que existe. Não é 10% do que existe. E a gente não sabe se não é 10% do que existe na terceira dimensão, na quarta dimensão, ou não é 10% do que existe só nesse universo, não é 10% do que existe. Tem muita coisa para saber. Ou não é 10% que existe nessa Via Láctea, nessa galáxia, né? Tem bastante coisa aí para correr atrás. Tem uma outra parte que ele disse se o povo entendesse, né? Ide, porém, aprendei-vos o que significa a palavra misericórdia quero. Que essa parte que Jesus fala assim, que essa de misericórdia quero, né? Deus não queria mais sacrifício, né, de animais. Não queria que eles fossem daquele jeito. Deus mandou Jesus para Jesus pregar as boas novas, falar da luz, para que eles entendessem e mudassem o jeito deles agir. Mas até hoje os judeus não entenderam. Até hoje eles falam que Jesus no máximo era um profeta. Até hoje eles continuam fazendo sacrifício, até hoje eles continuam fazendo o que eles fazem e não mudou nada. Então continuam na mesma, né? Perdidos, com as taças cheias, achando que sabem tudo, né? Sobre o jejum, Mateus 10, 9 e 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os tais discípulos não jejuam? Quer dizer, os discípulos de João fazia jejuar, né?
pelo que João conhecia. Eles estão reclamando aqui porque que os discípulos de Jesus não jejuavam, nem os outros fariseus lá. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jejuarão nesse sentido, lá João fazia eles jejuar para que eles pudessem se arrepender, porque toda alma é pecaminosa, né? Toda alma precisa de reformas, né? Então, uma forma que o que João veio para falar, o que estava dentro vamos falar da missão de João, né? Era fazer aquilo, né? Que o povo que ouviu João para se elevar ou para ser perdoado dos seus pecados depois de tanta reencarnação, eles tinham que fazer daquele jeito. Já Jesus já vem ensinando outras coisas, mas na época de como Jesus veio falando a nova luz, um novo entendimento, né? Então não dava tempo para eles jejuar, para fazer as coisas, porque eles não paravam, né? Ou eles, quando não estavam dormindo, eles estavam se alimentando. Quando não estavam se alimentando, eles estavam falando o povo, fazendo oração, com Jesus curando e eles correndo. Então vai jejuar como? Já os discípulos de João provavelmente assim, ficavam lá num lugar e quando João batizava, depois que João batizava, eles ficavam lá em algum outro lugar, falando alguma coisa, rodando, sentado, né, meditando e jejuando. Daí tinham tempo para fazer isso. Os discípulos de Jesus não tinham tempo para fazer isso. Mas Jesus fala aqui que ia chegar um tempo que eles iam jejuar, né? Mas o jejum em si, irmãos, até agora está falando aqui, vamos terminar aqui só para terminar o que ele fala aqui. Remendo, ninguém deita remendo, quer dizer, costura, né? Ou pano novo em vestido velho. Então ninguém costura alguma coisa nova em coisa velha. Porque semelhante remendo rompe o vestido, né? E faz ser maior a ruptura. Então, se você colocar alguma coisa velha num tecido novo, esse velho não vai aguentar e vai arrebentar antes e vai fazer um buraco maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Então, aqui eu não entendo nada de vinho, mas ele está falando que não deve colocar vinho novo em barris velhos, né? Aliás, rompem-se os odres e entorta-se o vinho. Ah, lá, tá por causa disso. Se você colocar vinho novo, por causa que ele vai estufar, fermentar, ele vai entortar a parte de ferro, vai trincar, né, a madeira. E os odres estragam. Sim, daí você perde os odres e provavelmente vai perder o vinho também. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Então, como João estava falando já de uma coisa velha, né, de algo velho, então tinha que falar daquele jeito, para aquelas pessoas, né? João veio para aquelas pessoas, para falar aquelas pessoas. Porque quem ouviu João necessitava ouvir João. O mundo espiritual trabalhou para que essas pessoas que ouviram João tinham que ouvir João e passar por aquilo que eles passaram para alcançar um regozijo, o perdão dos seus pecados. Lembre-se de reencarnação. Se nessa época aí não tinha lei, o troço era meio jogado, imagina no passado para trás, o que a gente já não fez. Então a gente também não sabe se não estava lá nessa época, né? Então é meio complicado, porque a gente vai e volta, né, na reencarnação. E como nós estamos indo e voltando nesse mundo de terceira dimensão e aqui é uma prisão, então a gente não está fazendo a coisa certa, né? Eu estou tentando fazer a coisa certa desta vez. Mas quantas vidas eu já não tive, né? Quem sabe? Então ele fala que você não deve jejuar, né? Porque entendeu essa parte do João tinha esses negócios porque veio para esse povo. Jesus veio para outro tipo de espírito, para outro tipo de povo. Então era uma coisa que eles não deviam misturar. Não sei se eles entenderam na época lá, mas eles não deviam misturar uma coisa com a outra. Os discípulos de João tinham que continuar fazendo o que João falou para que eles pudessem se arrepender e não ir lá para o purgatório, para o inferno, né, que João falava. Nós falamos de umbral, né? E Jesus já falava diferente, né? Jesus já vinha pregando uma nova luz, uma coisa diferente, né? Sem subjugo, sem você ficar preso a julgamento, a dogmas do pensamento que ele quis colocar bem parte, o que se as pessoas pudessem entender, né? Que ele quis colocar uma comparação com o que os judeus faziam na época, né? O judaísmo fazia.
Então ele quis dizer que o que o judaísmo fazia na época era uma coisa muito pesada, um jugo muito pesado. Não precisava fazer aquilo, né? Quem sabe se os judeus tivessem escutado, claro, não ia escutar, né? Nunca ia escutar, os seus potes estavam cheios, estão até hoje, nunca vão escutar. Mas se eles tivessem escolhido, escutado, com certeza seriam diferentes e teriam mais bem-aventurança, certeza disso, né? Mas como eles não quiseram escutar, então você plantou, você vai colher. Se plantar tomate, vai ter que colher tomate, não vai colher melancia, né? Se plantar melancia, não vai colher banana, né? Se plantar maçã, não vai colher uva. Então, o que os judeus plantaram, estão colhendo até hoje, né? As desgraças que acontecem lá, as dificuldades, estão colhendo até hoje. Então, acho que deu para os irmãos entender essa parte de jejum, mas jejum, ele não está falando para a gente jejuar, né? Ele está falando aqui sobre jejum de João, e porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Vamos ver se Jesus fala mais alguma coisa de jejum, mas até aqui então ele não está falando nada de jejum para os seus seguidores e para quem quer seguir a ele pela luz dele, não o cristianismo, né? Não o cristianismo, não seguir a ele pelo cristianismo pregado pelas igrejas hoje, né? Cheio de dogmas, cheio de leis, né? Não é. Por isso que eu estou lendo os evangelhos com vocês, para que vocês abram a cabeça que o evangelho não fala tudo isso que acontece hoje nas igrejas, né? A gente está querendo libertar vocês desse jugo pesado das igrejas, como Jesus fez lá. Não, não quero me colocar no lugar de Jesus, nem posso, né? Sou pequeno, sou pecador. Mas é o que eu estou querendo fazer com vocês. Se vocês verem meu vídeo, estou tentando fazer com que vocês se elevem a uma condição melhor, sejam livres, né? Não embaixo dos arguilhões das igrejas, né? Dos centros espíritas, do centro candomblé, de umbanda, fazendo aí padê, fazendo esses troços, oferendas, né? Ou matando animais na região judaica, ou batizando nenê, achando que vai dar. Claro, eu respeito e quem acredita, tudo bem, mas Jesus não trouxe isso, né? Jesus trouxe para você se libertar dos arguilhões. Porque hoje simboliza o que Jesus falou, a Bíblia que Jesus deixou simboliza o que Jesus falou para os judeus, né? Só que os grandes não quiseram. E assim como os grandes não querem hoje, né? As igrejas não querem que entre esse tipo de informação. Porque se entrar esse tipo de informação, eles vão perder todo o poder que tem sobre vocês. Sobre aqueles que servem a eles, né? Eles querem, como diz, eles querem servos, eles querem pessoas que sirvam eles, né? De cabeça baixa. Que façam tudo o que eles digam e não fiquem perguntando muito. Acho que é mais ou menos isso sobre essa parte aí. Daí vamos entrar em a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. 18, Mateus 9:18. Dizendo-lhes então estas coisas, que chegou um chefe e o adorou. Adorou, com certeza deve ter se prostrado perante dele, alguma coisa nesse sentido, né? Dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos. Jesus foi na frente, os discípulos foram atrás, junto com a lá. Eis que uma mulher seguia, havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou-lhe a orla do seu vestido. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. É a mulher, né, falando que ela cria em Jesus. Jesus, voltando-se, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então, com certeza, Jesus, você voltou para ela, pegou nela, né? E além de falar a tua fé te curou, também, quando Jesus falava assim, a tua fé te curou, ele já estava pensando dentro dele, fechando aquela crise, né, que ela tinha, aquele pecado que ela tinha, aquela coisa ruim que ela tinha, as coisas ruins que ela fazia, que ela pensava. Então Jesus fechou aquela ferida, né? Aquela ferida que ela tinha, que gerava essa vertente, esse fluxo de sangue. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a mim não está morta, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque estava morta já, todo mundo sabia, né? Só que eles
não sabia o poder de Jesus, né? E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por toda aquele país. Então, eles sabiam que a menina estava morta, e só que ela provavelmente não estava morta, ou morreu naquele tempo, né? É que o que acontece para morrer, irmãos? Vamos falar assim, o que acontece para morrer? Que é lei, né? Você não pode mudar a lei. Quando você perde os sentidos e morre, vamos falar assim, você morreu. Vêm os irmãos do mundo espiritual e rompem o seu cordão de prata. O cordão de prata é o que liga o teu espírito ao corpo de carne na terceira dimensão. E o cordão de ouro, seus irmãos já ouviram, liga as vidas espirituais que você tem nos 7 corpos, né? Ele liga do mental inferior, do mental superior para o mental inferior. O cordão de ouro. Então, quando você vai se elevando, você vai perdendo o cordão de prata, depois você perde o cordão de ouro. Quer dizer que você se elevou. Mais ainda, né? Tá? Quando você perdeu o cordão de ouro, porque você está no mundo angélico, né? Já é um Cristo, vamos falar assim, Cristo, né? Lembra que eu falei para vocês, Cristo é uma posição hierárquica no mundo espiritual. Então a menina que eles viram, ela, como eles não tinham noção nada, provavelmente tinha desmaiado, tava ali entre a vida e a morte, só que eles não conseguiam ouvir o coração, né? Hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que voltaram à vida, estavam velando, né? Voltaram à vida. Mas não por nada assim especial. É porque elas estavam num transe, o coração, o batimento dela estava tão baixo que quando elas voltou tudo ao normal, elas voltaram. Mas nem os médicos colocando a mão, alguma coisa, não conseguem sentir. Por isso que os médicos muitas vezes colocam aparelhos para realmente sentir se tem movimentação, se ainda o cérebro está funcionando, se existe troca entre os neurônios, né? Sinapse entre os neurônios, para ver se tem esse sinapse. Se tiver sinapse, quer dizer que o cérebro ainda está vivo, né? Mas naquela época não tinha essa tecnologia para isso. E outra coisa, fora isso, a partir da hora que seja rompido o cordão de prata, não que Deus tudo pode, né? Jesus tudo pode de acordo com a evolução, né? Porque todo mundo tem uma evolução, todo mundo pode de acordo com a sua evolução. Você pode até onde, por exemplo, se você for soldado, você pode mandar um pouco. Se você for cabo, você manda um pouco mais. Se você for sargento, você manda um pouco mais. Se você for tenente, manda um pouco mais. Se for capitão, não. É mais ou menos assim a evolução. Qual evolução que você tá, você tem mais conhecimentos. Então você consegue fazer mais coisas. Dizer que ninguém consiga ligar o cordão de prata novamente para a pessoa voltar à vida, eu não vou dizer isso, porque, né, seria. Pode ser que exista isso daí, mas até onde a gente sabe, na terceira dimensão, é uma lei universal da terceira dimensão, ou demais. Falo da terceira dimensão porque nós somos da terceira dimensão, né? A gente conhece isso, a lei desse universo, porque tem os universos com outras leis. Até onde eu sei, uma vez que rompeu o cordão de prata, não tem como voltar, daí a pessoa não volta mais. A pessoa pode voltar enquanto tiver o cordão de prata ligado à pessoa, o espírito da pessoa, à carne, né? Porque depois, quando rompe esse cordão de prata, os próprios fluidos, né, do perispírito vão saindo a gente não vê, mas vão saindo do corpo material. Esses fluidos saindo do corpo material, rompendo o cordão de prata, não tem mais vida. Tem outras situações também, né? De sequestro lá do mental inferior, duplo etérico, né, que tira lá a força vital e tal. Então, daí também pode ocasionar morte também. Mas nesse caso dessa menina, com certeza não tinha ainda sido cortado o cordão de prata. E ela ainda não estava morta. Porque quando a gente fala morta, quando eu falo morta para os irmãos, entenda que foi rompido o cordão de prata. Se não foi rompido o cordão de prata, não morreu. Não sei se os irmãos tinham essa informação, mas no mundo espírita, no mundo, né, isso aí é uma informação muito um beabá, vamos dizer assim, né, esse tipo de informação. Não sei se você tem esse tipo de informação, mas para nós isso é beabá. Aí, a menina ainda não tinha desencarnado, a menina não tinha morrido, né?
E Jesus, através do conhecimento que ele tinha, da vibração que ele tinha, da energia que passava por dentro dele, fez a menina voltar, né? Despertou. Deus sabe como ele fez isso, né? Eu não tenho nem condições para falar sobre isso como ele fez, mas tenho esses conhecimentos, né? Para dizer para os irmãos que é meio difícil dizer que ela estava morta, porque não foi cortado o cordão de prata. Espiritualmente, se for cortar o cordão de prata, a pessoa não é dada como morta. Então, mas nesse sentido, Jesus foi lá e reviveu a menina, né? Vamos falar assim. Porque também eles não sabiam como falar, né? E como a Bíblia também sempre foi escrita por católicos, sempre foi escrita por pessoas ligadas à igreja, nunca ligadas, tem a Bíblia segundo o Espiritismo, né? Daí sim. Mas nesse sentido aqui as pessoas não sabiam, né? Então também não tem como cobrar isso. Mas, então eles falavam como morta, mas não necessariamente no conceito de morto, de romper o cordão de prata. Tá bom? Já passou o horário, irmãos, ficamos aqui. No próximo vídeo começamos no 9:27, a cura dos 2 cegos e um mudo. Tá bom? Então, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe, fique com Deus e a paz de Deus.